a estrutura do Antigo Testamento, tá? Como o Antigo Testamento é estruturado? Porções. A primeira porção, nós vamos chamar de Torá. Pode levar isso aí? Hã? Pode levar essa coisa aí? Pode. Uma Bíblia sua sumiu aqui. Pode ser de vocês também, tá? Não tem problema nenhum. Das parcelas, né? A primeira versão, a primeira porção é a Torá. Tá? A Torá é conhecida aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês entenderem. Olha a informação importante. Toda vez que eu colocar AT é Antigo Testamento. E toda vez que eu colocar NT é Novo Testamento, tá? Abreviando. O Antigo Testamento foi escrito em pelo menos 2 idiomas. Quais foram? Os irmãos participaram tiveram aulas de bibliologia, são antigos de igreja. A irmã Ruth já fez curso de teologia. Falei semana passada, o Antigo Testamento foi escrito em 2 idiomas a princípio. O primeiro, hebraico, o segundo, aramaico, grego no Novo Testamento. Então, ó, hebraico, vou abreviar, e aramaico. Por quê? Você vai mentalizar assim, toda vez que o pastor colocar na lousa, estivesse referindo ao Antigo Testamento, as expressões serão em hebraico. Só para você se situar. Então eu tenho hebraico e aramaico. Quando for aramaico, eu vou te orientar. E o Novo Testamento, como o pastor Marcos falou agora, no Ruth também, NT, foi escrito a princípio em 3 idiomas. Vai seguir o hebraico, o aramaico, o 4, o grego e o latim. O Novo Testamento. Hebraico, aramaico, grego e latim. Agora, o que é importante? É importante que quando eu tenho 2 idiomas a princípio, fica até legal, né? Tá fácil. Quando eu tenho 4 idiomas, aí já está chegando no poliglota, né? Aí o nível já começa a ficar mais difícil. Porque além do idioma, toda vez que eu falo de idioma, eu estou falando de cultura. E toda vez que eu estou falando de cultura, envolve uma série de questões. Fala assim, quando ele fala povo de língua portuguesa, você tem vários povos. Povo de língua portuguesa, em Portugal se come um tipo de comida. No Brasil também, Norte e Nordeste, sarapatel, buchada. O João já está gostando. Rabada, bocotó, mocofava, não como nada. Pode fazer, me chamar que eu fico lá fora. Depois que sair o cheiro, vai ficar na cabeça. Ô pastor, hoje agora né, bispo? Faz aquele bife acebolado, com aquele bife. Eu vou estudar, copiar tudo. Ó, seria bom, porque tudo que eu estou colocando aqui, assim, essas informações adicionais, isso aqui tem na apostila, que eu estou na página 10, né? 10 que eu estou? 9. Essa escrito porções aí. Peraí, só um minutinho, vou explicar de novo. Recapitulando lá para a senhora. Então é assim, tudo que eu colocar aqui são informações adicionais, que muita coisa não tem lá. Então se a senhora anotar, vai ficar melhor na hora que a senhora, por exemplo, vai fazer a prova ou o trabalho, e até mesmo reler, aí fica bom de pesquisa, entendeu? Fica bom. Essa aula está sendo gravada, então depois, só tem WhatsApp? Tem. Tem uma adicionar a senhora no grupo também, e a senhora vai ter acesso a tudo que eu estou escrevendo aqui, ouvindo. O senhor falou das porções, né? Então as porções eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou explicando aqui
eu estou falando sobre a estrutura do Antigo Testamento. E dentro da estrutura do Antigo Testamento, eu tenho a divisão em porções. Então as porções, a primeira porção, vou trabalhar as outras 3, 4. Torá. Aqui está entendido? Sim. Alguém? Mais alguma dúvida? A última é o que depois de... Latim. Latim? Eu coloquei LT, né? Hebraico, aramaico, Grego e latim. O Novo Testamento. O Novo Testamento, isso. E o Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Tá? Depois, ao longo do tempo, vai chegar um momento que eu vou explicar a diferença mínima entre um e outro. Mais dúvidas? Pode perguntar que eu tiro agora, aproveitando aqui para a gente continuar. Beleza. A primeira porção é a Torá. Como eu estou falando do Antigo Testamento, então eu estou me referindo ao idioma hebraico. A Torá também é conhecida como Pentateuco, não é? Pentateuco. Qual a origem dessa palavra? Sim, mas a origem, a estruturação gramatical, ela faz parte de que idioma? Hebraico. Quem mais? Nota de participação, já estou dando. Quem mais? Grego. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é em grego. Pentateucos. É a expressão, Pentateuco. Se eu estou falando da Torá, em hebraico, os 5 primeiros livros da Bíblia. Cinco primeiros livros das Escrituras. 5 livros primários da Bíblia. A pergunta que eu faço para você é o seguinte. O que o grego tem a ver, que vai surgir 400, 500 anos depois do hebraico? Por que eu tenho um nome grego num povo de origem hebraica? O que o grego está fazendo aqui? Por que Pentateuco? Não tem nada a ver o nome Torá com Pentateuco. Por que um nome grego tomou lugar de um nome hebraico? Pensa aí. E quando você... Ali, né? É. Espalhado, né? Não teve influência disso aí? Muito bem. Quem mais? Eles eram misturados no povo, né? Então tinha que ter uma diferença entre um e outro, né? Mais alguém quer participar? O objetivo mesmo era aniquilar a língua hebraica e introduzir o grego no meio do povo para dominar, né? Acho que esse era um dos maiores objetivos. Então aí nós já estamos... A língua deles, eles vão falar uma língua nossa e dessa forma a gente vai dominando. Pegaram um livro que era importante para eles, né? Que Então- era importante, falaram assim, vamos colocar em grego, que eles só vão ler em grego isso aqui. E aí a gente vai... Muda o idioma, muda as escritas do país. Então nós estamos falando de influência helênica. E é chamado de helenismo. Não é? É isso aí. Só para recapitular, para você colocar as ideias no lugar. Porque isso aqui, essa porção agora vai responder um problema, mais um que nós vamos levantar agora. Vou passar aqui enquanto isso. Essa daqui é a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse em grego. Então não é só a Septuaginta. É a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse em grego. Uma versão americana. Daniel Tobamba e editada nos Estados Unidos, bom, em inglês, então bilíngue, e algumas notas de rodapé em inglês e tudo em grego, do começo ao fim. Abre, dá uma olhada, para você ver a escrita, como funciona diferente, como nós estamos, esse curso é de qualidade acadêmica. Então você tendo acesso a Stuttgartense, a Septuaginta, vai falar assim, um dia você está ouvindo um pregador, ontem eu fui pregar na igreja, por exemplo, eu fiquei com vergonha, porque o irmão que deu uma saudação antes de mim,
Ele falou todos os versículos, ele leu um texto, ele falou todos os versículos da Bíblia, os números. Fulano tem tantos versículos, com tantos capítulos, tanto não sei o quê. Eu falei, eu não sei isso, eu pensei comigo, né? Aí eu fiquei com vergonha. Aí na hora que eu fui pregar, eu falei assim, eu não tenho tanta eloquência do pastor aqui, aí eu vou tentar de uma forma mais simplificada pregar o evangelho. Porque assim, às vezes quando a pessoa fala alguma coisa, você olha e fala assim, eu não sei o que é. Eu não sei a que ele está se referindo. E quando você tem um curso com qualidade acadêmica, que você sai daquela coisa mais simples, mais básica, pode ter certeza que um dia você vai sentar na cadeira e você vai ouvir alguém com um pouquinho mais de conhecimento falar. E quando você ouvir, você vai falar, eu sei do que ele está falando. Pode ser que agora você tenha perdido um pouquinho, mas é por isso que você está fazendo esse curso. Porque se você soubesse, você não quer fazer o curso. Então tem que agregar algum valor para você. Para amanhã você vai falar assim, se você ouvir alguma coisa, assistir um vídeo, agora eu sei o que ele está falando. Agora eu já... tá, eu aprendi. Então a sua mente vai te levar aquilo que você aprendeu. Bom, vou apagar aqui. Já anotaram, tiraram foto? Vou mandar bala aqui. Tá. Pessoal, se não pegar o raciocínio, me interrompe na hora. Pastor, não entendi, repete. Eu repito 600 vezes, não tem problema nenhum. Tá, então tá aqui, ó. Primeira porção é a Torá. Deixa eu só colocar aqui. Quais são os 5 livros da Bíblia? Me ajuda, vai. Eu tenho aqui, ó, tá? A primeira porção é a Torá. Então a Torá, que é o Pentateuco, é composta de 5 livros. Quais são os 5? Gênesis. A. Êxodo. Gênesis. B. Êxodo. C. Deuteronômio. D. E. Levítico. Deuteronômio é o último. Fora da ordem. Fora da ordem. Depois de Êxodo vem número, de número vai Levítico, depois Deuteronômio. Agora você vai ter que mostrar que você compreendeu o que eu falei anteriormente. Como? A origem da palavra Gênesis é de origem hebraica ou de origem grega? Aí eu pergunto, se a Bíblia, se o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o que é que uma palavra grega está fazendo lá? Deuteronômio, a origem da palavra, de origem grega ou de origem hebraica? Segue o fluxo que vai. Essas dicas, hein, Barão? A coisa mais linda, papai tá perdendo teologia. Me chamando. O que uma palavra grega está fazendo numa porção que foi escrita em hebraico? Êxodo, qual a origem da palavra? É para enfadar. Grego. O que uma palavra grega está fazendo num texto que foi escrito em hebraico? E assim segue os outros textos. Só para não ficar chato. O que você me fala? Helenização. Hã? Helenização. Agora, vai complicar um pouquinho mais. Porque é nessa hora que eu gosto de trabalhar. Aqui é só para você. Aqui, eu gosto de trabalhar aqui, ó. Gênesis. Qual o significado da palavra Gênesis? Começo. Criação, começo, princípio. Começo, criação, princípio. Tá. Vamos colocar aqui então. Começo. Criação. Começo, criação e princípio. Beleza. Essa palavra aqui de origem grega, essa palavra de origem grega, ela
não foi escrita em grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em... Tá. Então, na verdade, em hebraico está escrito assim, ó. No original é isso aqui, na Stuttgartense. Desenho. Gostei. Essa expressão aqui, deixa eu escrever primeiro que eu fico sem jeito aqui do lado, que eu não tenho a esquerda aqui, não sou ambidestro. Essa expressão aqui, o nome dessa letra é beit. Dessa letra que vem para a nossa expressão do português, o B. O português é a influência de vários idiomas, e um dos idiomas é o hebraico. Então, muita coisa do que você fala é de cultura judaica, de cultura hebraica, de cultura semítica. O beit, que é a segunda letra do alfabeto português, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E a primeira é o Aleph, que vem para o português como A, que lembra muito o alfa do grego. Então, o grego, o hebraico influencia a língua portuguesa. Você sabia? Ou para você era só o inglês e o latim? Pode falar, não. Calma. Essa letra beit, você vai remontar as aulas de português. É uma... Deixa eu pegar aqui, ficou feio, peraí, esses irmãos me divertem. É uma preposição. Ah, Jesus. É uma preposição. Tá? Quais são as preposições em português? Em, por, com. É porque assim, em hebraico, as palavras aparecem grudadas, tipo irmão gêmeo. Ó, é assim, ó. É sempre junto. Então, o artigo definido em hebraico é junto com o substantivo. O artigo definido é junto com o adjetivo. A preposição é junto com o substantivo. O que isso muda? Que o português você vai escrever assim, ó. Por cima. O por é preposição. Em cima. O em é preposição. Aparece separado. No hebraico aparece junto. Então, como eu vou traduzir isso aqui? Porque eu estou ensinando você a traduzir. Beit, que é bereshit. Então, se há preposição em português, eu tenho que entender que essa palavra são duas palavras. E aí, eu perguntei o significado, você me deu uma palavra. E aqui, esse reshit pode ser tudo isso que você falou, está certo. Só que eu tenho, então, pode ser com o começo, pode ser por princípio, por criação, ou em princípio, em criação e em começo. Se eu traduzir por em começo, significa que ele não fez tudo de uma vez. Então esse em dá a ideia de uma construção. Só aqui daria uma mensagem profunda, né? Aí se o camarada é pentecostal, sempre você vai se acostumando com isso nas minhas aulas, que eu faço isso. Porque eu gosto de incentivar a pregação, porque aqui é um curso de qualidade acadêmica, mas eu estou falando para pessoas que ocupam o microfone das igrejas. Ou seja, os pregadores, os obreiros das igrejas. Então são pessoas que vão ministrar para a vida de outras pessoas. Em começo, em construção. Às vezes a gente quer as coisas, mas nem tudo é num abrir e piscar de olhos. Só um arrebatamento. E ele ainda está longe. Ou está mais perto do que a gente. O próprio Gênesis começa, né? No princípio. No princípio. Então, ou seja, muita coisa precisa ser construída. Pega essa palavra do domingo. Ó, então, o que o texto significa? Significa que em princípio. Eu vou ensinar uma coisa para você, que você vai entender como é profundo isso daqui. Essa expressão aqui, ó, reshit, presta atenção para você pegar. Um re, um resh, um shin e um tav. Reshit.
Irmã, delicada, espirrando. Põe a mãozinha assim. Só para fazer aquele estardalhaço, né, mano? Reshit vem da expressão, só para você entender. Rosh, que significa cabeça. Vou explicar para você como funcionou a criação. Eu posso traduzir Gênesis por na cabeça Deus criou. Sabe o que é isso? Isso significa que tudo que existe foi arquitetado e planejado por Deus. Quando condensa fica mais fácil, né? Significa que na cabeça Deus planejou. Então nada do que Deus fez ou nada do que aconteceu foi por acaso. Sabe por quê? Porque existe uma teoria que diz que o que aconteceu ou o que acontece hoje é porque Deus ele teve que executar o plano B. O que é o plano B? Deus criou o homem, por exemplo, aí lá em Gênesis capítulo 6 ele vai e se arrepende. Aí você fala assim, Deus não é onisciente? É. Deus não é onipotente? É. Deus não é onipresente? É. E como que ele faz alguma coisa que ele se arrepende? Se ele vê tudo e sabe de tudo. Se arrepende, fica triste, chora, e aí ele tem que consertar. Eu vou falar como o pessoal fala aí fora. Não se escandaliza, não vou falar, mas senão você vai se escandalizar. Ele tem que consertar o erro que ele fez. E aí, se ele tem que consertar o erro que ele fez, o que ele faz? Ele tem que tomar uma atitude. Qual a atitude que ele toma? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem e viverá apenas 120 anos. Ele começa aplicando uma sentença. Por quê? O homem vivia quantos anos? 500, 600, 700, 800, não sei se alguém viveu 1000. Mas no 1000 não chegou. Porque o 1000 é um número específico de Deus. Ele vai lá e diminui a qualidade de vida, o tempo de vida, o período de vida. Depois ele vai, não bastando isso, ele fala assim, eu ainda vou destruir todo mundo, vai ficar só uma família. E a família dele nem é cogitada, a família só ficou por causa dele. É forte isso. A família só ficou firme por causa dele. Tipo, vai, aproveita o bonde, vai que tá. E também precisava de alguém, né? Sim. E foi atendido, foi um homem justo, é o único justo naquela geração. Então, essa teoria é aplicada aí. Se você vê que se for levar nessa linha e for ir até o final, você tem que barrar e responder contra. Não sei qual seria o seu argumento, não vou entrar aqui. E aí, esse argumento aqui, da primeira porção de Gênesis, só a palavra Gênesis explica que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus sabe tudo, que Deus planejou tudo e que tudo que acontece está no centro da vontade dele. Eu não acredito, Paulo, que tenha uma possibilidade de Deus criar tantas coisas assim, vou criar para criar. Tipo, vou fazer, como se ele estivesse fazendo um experimento, né? Eu não tenho nada para fazer. Estou desocupado aqui, eu vou. Não existe, não tem possibilidade, porque deu muito certo. É verdade. O ser humano, por exemplo, cara, nós temos tanta coisa no corpo que a gente não sabe, é muita coisa, é muita matéria, é muita poesia para ter dado tudo tão certo por alguém que, existe. Não, tem que ser arquitetado, planejado, executado nos mínimos detalhes. O único desocupado é o que estava passeando pela terra, né? Esse é o desocupado, né? O que você está fazendo? Na verdade era melhor ter escondido nada. Tô perambulando. E passeando. Vai caçar o que fazer, rapaz. Oxi. E ainda vem fofocar dos outros. É por isso que eu falo. Não vem com fofoca, como é que eu lá? Mostra que quem está ocupado não tem tempo para fazer fofoca. É isso aí. Quem mais? Não é? Aí ele achou. Vai lá e dá umas garfadas lá. Não sei se ele anda com aquele tridente, né? Foi lá em Jóia. E aí? Como que fica? É isso? Está resolvido então, né? Posso apagar aqui? Beleza. Agora vai ficar complicado. Deuteronômio.
Deuteronômio significa o que mesmo? Agora eu pego. Porque na primeira você entrou na linha. Porque eu estou trabalhando outra cultura, outra língua, interferindo sem pesquisar no celular. Não, pode pesquisar. Porque você pesquisando no Google e no Wikipedia agora, ele vai te dar a definição errada. Pode pesquisar agora e fala o que está escrito aí na internet. Eu quero que você faça. Pode fazer que vai estar errado. Eu vou provar para você que está errado. Pode trazer agora o que está aí na internet. Cuidado com a internet, hein? O Google não tem muito conteúdo bíblico. Tem algumas coisas. Pode pesquisar aí. A grande maioria você não acha. O que significa Deuteronômio? Tem que inventar um outro site para pesquisar coisas sobre a Bíblia, porque o Google é complicado. Eu indiquei o site para vocês uma vez. Não, para nós não. Fala aí de outro. Eu tô esperando. Eu indiquei o site para vocês uma vez, vou indicar de novo. Ai, meu Deus do céu. Os irmãos que é formado aí já sabem esse site aqui. Esse professor de faculdade que passou isso aqui, tá ruim o negócio aí, ó. Todos os difíceis significados tem, né? Tem, pastor Paulo? Tem? Todos eles têm? Aham. Então eu vou procurar todos. Não sei. Ninguém conhecia? Aí, ó. O Google Acadêmico. O Google Acadêmico só tem artigo acadêmico. Tese de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Lisboa, Argentina, França, tudo. É só coisa primeira. Então o que você vai fazer? Você vai no Google normal e vai colocar Google Academic ou acadêmico. Aí vai clicar em cima e no Google Acadêmico você vai fazer a pesquisa desejada. Aí sim é alguém que sentou como você e que a cabeça ferveu. Só que agora ele tem estrutura e em cima daquilo ele tem uma tese, sempre uma obra para trabalhar. Eu perguntei 3 vezes, vou perguntar a última vez para não ficar chato, o que significa Deuteronômio mesmo? Nota de participação. E a Marta vai... Depois eu deixei minha Bíblia de estudo em casa. Eu li isso, não faz muito tempo, né? Não prestei muita atenção, não interessei na hora. Nessa Nossa, você está investindo, hein? Eu acho que tem, dá uma olhadinha lá no comecinho do livro. No começo do livro, geralmente, Tem ali uma... E aí, gente? Ninguém? Quem falar errado, eu vou dar um ponto de participação. Só para incentivar, entendeu? Gente, ninguém? Vocês não pode valer. Tudo bem. Bom... rapidamente aqui. Todo livro tem um significado. E todo significado você talvez não lembre agora, mas você sabe. E quando eu falo aqui, você vai lembrar, verdade. Você não vai dar tanto de uma sem braço. É verdade. Lembrei, eu li em algum lugar, fulano falou. Normalmente, se fala que Deuteronômio são as repetições, né? Porque você tem Êxodo e Deuteronômio. São as repetições. Deuteronômio são as repetições. O que significa Deuteronômio? São as repetições. Aí eu pergunto, tá bom, Deuteronômio são as repetições. Baseado em quê? Repetiu o quê? Repetição das leis. Isso. Tá vendo? Isso que falar, Trazer a memória. Isso. É o que o pessoal fala, é o que se ensina nos cursos de teologia, na teologia sistemática e tal. Só que agora, eu vou estar falando aí, Roberto? Você achou ou não? Hã? Não, deixa eu ver aquele negócio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hã? Como é isso? Essa Bíblia não é normal, não. Não sei usar essa Bíblia. não é normal, não. Não, ela é Bíblia teológica pentecostal. Ela não é uma Bíblia. Ela é um caminho, meu. Da hora. Não tá, não sei deixar, não. Porque achei assim, Gênesis e Deuteronômio. Aí você vai no Deuteronômio e já... Não sabia que era isso, não. Bom,
Deuteronômio, o pessoal disse que essas são as repetições. Então, cada livro tem um significado. Eu vou trabalhar com essa obra aqui com vocês e mostrar para vocês o seguinte. Deuteronômio, o nome aqui, ó, é esse aqui. Eu não gosto de trabalhar com transliteração, mas só para você entender o que eu vou falar aqui. Shemot. Aqui, ó. Top. Só um minutinho. Beleza. Pode jogar fora. Joga. Tá traduzido aqui, meu pastor. Isso aí, e aqui, ó, ele vai falar também da sintonia, tá vendo? Eu mostrei pra vocês, tá bem escrito aqui no livro acadêmico e já pegou na mão. Ó. Veja só. Shemot. Ó. Essa expressão aqui. Olha como é difícil, irmãos. Olha como é difícil. É por isso que você está sentado aqui. Você pegar obras e livros que estão transmitindo coisa errada. Por quê? Aí eu perguntei. Qual a influência o grego... Quanto de influência o grego interfere no hebraico? Muito. E quanto de influência um povo que fala a língua portuguesa e vai lá no Wikipedia e coloca e joga numa aula como essa, por exemplo. Pastor Marcos acabou de me mostrar. Shemot, que é o que está escrito aqui, ó. Shemot. Essa expressão, vou apagar aqui para eu poder escrever aqui. A gente vai finalizar essa primeira parte para tomar um água. Suco se os irmãos trouxeram, ó. Vem da expressão Shem. Assim, ó. Irmão, quando você vier para a aula, traz papel e caneta, hein? Porque tudo isso que eu estou passando aqui não está escrito aí, não. Shem. E Shem é nome. Nome tem a ver o que com repetição? Tem a ver o que com lei? Shem. Nome. Shemot. Toda terminação ot em hebraico é o S do português e denota pluralidade. Então eu tenho nomes. Toda palavra que leva o nome do livro Bereshit, toda palavra que leva o nome do livro, ela começa a palavra do livro. Agora você vai abrir a sua Bíblia normal, no livro do Gênesis, e vai aprender como é que está escrito lá, e o que nós trabalhamos aqui, depois vai aprender Deuteronômio, e vai ver como está escrito lá, que não tem nada a ver com lei, com segunda lei, com repetição, com nada. É só o nome. Então, se nome, nomes. Você vai ver que lá está escrito, esses são os nomes dos filhos de Israel. Gênesis está falando como, doutor? Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi traduzido certinho, porque lembra da preposição que eu falei no princípio, em princípio, só que eu peguei do jeito que está aí e ampliei para você, da forma que pode ser traduzido, como pode interpretar. Deuteronômio, começa como? Estas são as palavras ditas por Moisés e todo Israel no deserto.
Pode ler mais um pouco. A oeste do Jordão, na Arabá, de fronte de Sufra, entre Parã e Tofel, Labã, Azarot. Tá bom. Essas são as palavras ditas aos filhos de Israel. Ele vai trazer os filhos de Israel. Foi dito para quem? Para os filhos de Israel. E ele vai relatar quem foi.